E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui, tá? Muito obrigado pela sua presença, fico feliz de poder falar com você. Hoje a gente vai ler, vamos estudar o que está escrito em Romanos, capítulo 8, o versículo 5 e também o versículo 8, diz assim: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Já percebeu do que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre carne, sobre inclinação. A pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é o seguinte: qual é a tua inclinação? Como é que está a sua inclinação? Você está inclinado para a carne ou você está inclinado para o espírito? A gente vai conversar sobre isso hoje. E isso vai ajudar a gente a entender como funciona a nossa luta espiritual. Porque tem gente que está tentando lutar contra o pecado e contra a influência do mal usando elementos naturais. Exemplo, força do pensamento, força de vontade. E acha que se usar somente isso vai conseguir vencer a tendência pecaminosa que está dentro dele, mas não é. Para você conseguir vencer o pecado e as suas tendências pecaminosas, você precisa ter um elemento sobrenatural interagindo no processo, ou seja, Deus interagindo no processo. Deus interagindo no processo. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, no versículo 8, fala um pouco sobre a inclinação, porque vai vencer a quem você dá mais valor. Vence a natureza que você mais alimenta. Se você alimentar a carne, você pode ter certeza de que a carne vai exercer o maior poder de influência sobre você. Tiago, o que é a carne? Carne são as coisas do mundo, as coisas que não provêm de Deus, coisas que alimentam não o meu espírito para que eu me transforme num cristão melhor, mais espiritual, mas que alimenta aquilo, os desejos humanos, as paixões humanas. Esse é o problema. Dependendo de qual for a minha inclinação, vai determinar que tipo de cristão eu serei, que tipo de pessoa eu serei. Talvez eu estou falando para você que não consegue manter uma vida de comunhão com Cristo. E um dos principais motivos é que a tua inclinação não está para as coisas de Cristo. Você está passando mais tempo vendo seriado, você está passando mais tempo jogando jogos, você está passando mais tempo lendo o gibi do que lendo a palavra de Deus. Você está perdendo tempo indo para churrasco no dia de domingo, quando na verdade deveria estar na igreja. Todas essas coisas contribuem para que você se afaste da presença de Deus. O inimigo de Deus sabe disso. Ele sabe que quanto mais você se afasta da presença de Deus, mais fácil é influenciar na inclinação que você vai ter. Porque se você sai de perto da videira, se você sai de perto daquele que pode te dar frutos através do seu poder, você não vai desenvolver. Não vai desenvolver. É por isso que a nossa inclinação, naturalmente, como ser humano, é buscar aquilo que é errado. E quando você acerta, você não acerta porque você é muito bom, mas porque você teve uma fluência forte de Cristo na tua vida. E muitos se perguntam, Tiago, então como é que eu faço para vencer o inimigo? Como é que eu faço para vencer a influência do mal? Como é que eu faço para ter uma inclinação maior para as coisas de Deus? É simples. Para de tentar lutar sozinho. Para de tentar, como eu disse, usar a força de vontade, o poder do pensamento para poder vencer. Você não vai conseguir. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne. Não é contra a carne. Você não vai lutar, eu vou vencer luta. Não. Quem vence a sua luta por você é Cristo. Logo, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais forte você fica diante das coisas do mundo. O problema é que a gente luta da forma errada. A gente está lutando do jeito errado. Como eu disse, Cristo pode lutar por você. É por isso que ele pede para que você tenha entregue tudo a ele. A Bíblia diz que Cristo quer o seu
todo. Cristo não divide nada de você com ninguém. Aí pode ser que alguém diga, poxa, mas então isso é coisa de egoísta. Eu preguei numa igreja que no final, preguei esse assunto numa igreja, que no final uma irmã me disse, Tiago, então Deus é egoísta, porque uma pessoa egoísta quer tudo para ela. Porque a Bíblia diz que Cristo quer tudo, né? Tudo tua, é todo louvor. Eu não divido o louvor com ninguém. Eu quero toda a glória, toda a honra para mim. Por que Deus pede isso? Não porque ele é egoísta. Deus pede isso porque ele sabe que quanto mais tempo você se dedica fazendo as coisas dele, menos tempo você tem para se preocupar com as coisas do mundo. Ora, é a fórmula simples. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do mundo. Mais próximo de Deus, mais perto do céu, você entra num processo de santificação. Você se afasta do mundo, você se afasta do mal, você se aproxima de Deus, você começa a se preparar mais e você começa a se parecer um pouco mais com Cristo. Porque você está se relacionando com Ele. Você entra num processo de santificação, você mortifica a carne e vivifica o espírito. Entende isso? Agora, isso só acontece quando você se envolve com as coisas de Deus. Então, quer vencer as lutas do dia a dia? Você quer vencer as tendências pecaminosas que você tem? Se envolva com a obra de Deus. Quanto mais você se dedica, quanto mais você se envolve com Deus, mais firme você fica. Eu nunca vi um cristão firme, dedicado ao Senhor, perder tempo com coisas desse mundo. A inclinação maior é para as coisas de Deus. É claro que como pecadores, nós temos dificuldades. E você vai cair, você vai pecar. No entanto, o seu relacionamento com Deus vai estar tão maduro, vai estar tão forte, que mesmo que você caia, você vai estender a sua mão para Ele te levantar e você vai levantar em nome de Jesus. Quer vencer as lutas do dia a dia? Você quer vencer a influência do pecado sobre você? Se aproxime de Deus. Faça a vontade de Deus. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Porque quanto mais você se envolve com Ele, menos você se envolve com as coisas do mundo. E eu tenho a certeza absoluta de que você vai ser uma pessoa melhor. Deus te abençoe muito. Forte abraço para você.